bem-vindos a mais um culto aqui da nossa Igreja Luzeiro. Igreja que tem 4 meses de vida, né? Estamos chegando aí, terminando o nosso 4º mês de vida. A gente era o Ministério de Jovens da Comunidade Cristã Zona Sul e a gente veio, o Senhor colocou uma visão no coração do João de começar um novo ministério aqui na região. E a gente tem visto muitos frutos, né? Muitas pessoas chegando, muitas pessoas celebrando ao Senhor com a gente. Isso tem enchido a gente de alegria. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André. Para quem me conhece, meu nome é André também. Mas sempre bom se apresentar. Eu sou um dos líderes aqui do ministério, tenho caminhado com o João já há mais de 7 anos. E vocês são todos bem-vindos aqui. Bom, para quem não tem acompanhado, a gente está fazendo um estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Essa é uma das cartas que a gente chama das cartas da prisão de Paulo, né, que são cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Essa prisão de Paulo ela é narrada lá no final do livro de Atos, se eu não me engano, a partir do capítulo 24, quando Paulo ele é preso e ele está numa prisão domiciliar, então ele ainda conseguia conversar com os irmãos, ele ainda conseguia pregar o evangelho, ele ainda conseguia mandar essas cartas, né? E essa é uma das cartas que Paulo escreve. Essa é uma igreja que Paulo fundou na sua 2ª viagem missionária, uma igreja na região da Macedônia, né, na cidade de Filipos, que começa com uma mulher chamada Lídia e um carcereiro. Essas duas famílias, né, elas ouvem o evangelho a pregação do evangelho de Paulo e começam essa igreja nessa cidade, que era uma cidade com alto status ali no Império Romano. Era uma cidade em que muitos ex-soldados, muitos ex-líderes de exército romano se aposentavam e viviam nela. Ela era uma colônia romana, né? E colônias de Roma naquela época tinham vários benefícios, né? Não pagavam impostos e tinham um status, né, de cidade. E é para essa cidade que Paulo está escrevendo, né? Essa era uma igreja em que Paulo amava demais, né? Tanto por ele ter começado essa igreja, e era uma igreja que sempre apoiou Paulo, né, de forma tremenda, assim, sempre abençoou o ministério de Paulo, sempre ajudou Paulo financeiramente. E essa carta, inclusive, ela é uma forma de agradecimento de Paulo, porque ele tinha recebido uma oferta desses irmãos por meio de um irmão chamado Epafrodito. Então, Epafrodito foi lá, levou essa oferta para Paulo, e Paulo manda essa carta em agradecimento àquela igreja. Mas não só em agradecimento, Paulo também tinha algumas exortações para fazer. Paulo tinha que atualizá-los também em relação ao seu momento, e Paulo queria encorajá-los também, porque essa era uma igreja que estava passando por algumas dificuldades. Era uma igreja em que sofria forte perseguição, tanto de Roma, dos romanos, quanto dos judeus, e era uma igreja que estava sendo atacada por falsos mestres. Aqueles mestres que falavam que para você alcançar a salvação, você precisava fazer os antigos rituais judaicos, por exemplo. Então esses falsos ensinos também estavam chegando, e Paulo convida essa igreja a se alegrar em meio do sofrimento. Convida essa igreja a se alegrar no meio dessas perseguições. Então a gente vai continuar esse estudo hoje, do capítulo 2 de Filipenses, né? Então quem quiser abrir, quem quiser também, pode acompanhar a gente por aqui, né? A gente tem o nosso QR Code, você pode apontar seu celular, e você pode abrir aí, você vai conseguir acompanhar os textos que a gente passar aqui. Você pode ir direto aí no seu celular, aí fica mais fácil, né, para a gente ir. Então vamos lá. Filipenses, capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos que a tua palavra ela é viva, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, Pai. Senhor, ilumina, Pai, os nossos olhos essa noite, ilumina o nosso coração, Pai, para que possamos compreender, Senhor, para que possamos retirar desse texto, Pai, tantas riquezas, Pai, que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Obrigado, Senhor. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, pessoal. É sempre bom lembrar que as cartas, quando elas foram escritas, elas não tinham essa divisão de capítulos que a gente tem hoje. Então, assim, o capítulo 2 ele é uma continuação de um raciocínio que Paulo começou ali no capítulo 1. E eu quero reler só um trechinho desse capítulo 1, a partir do versículo 27, que ele fala assim: vivei acima de tudo por amor digno do evangelho de Cristo. Desculpa, por amor não, desculpa. Deixa eu reler aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, já no final do capítulo 1, Paulo começa a convidar aquela igreja, a exortar aquela igreja a permanecer em unidade. Porque, principalmente no contexto em que eles estavam vivendo, a igreja precisava estar unida. Em tempo de perseguição, em tempo de tristeza, em tempo de sofrimento, em tempo de dificuldades, a unidade da igreja ela é fundamental para que a gente se mantenha firme. É preciso que nós estejamos juntos, caminhando juntos, um fortalecendo os outros, e principalmente naquela situação que aquela igreja estava vivendo. Então Paulo começa a exortá-los, permaneçam juntos, em uma só alma, nessas adversidades. É dessa forma que vocês vão resistir à perseguição dos romanos, é dessa forma que vocês vão resistir à perseguição dos judeus, é dessa forma que vocês vão resistir aos falsos ensinos. Quando estamos unidos, quando caminhamos juntos, é muito mais difícil de sermos enganados, de sermos perseguidos. Por isso que é tão fundamental que a igreja estar unida. E aí ele vai continuar esse raciocínio no capítulo 2. E ele começa com uma exortação linda. Paulo aqui ele não está exercendo a sua autoridade, dando uma bronca naquela igreja, mas ele está fazendo um convite, ele está fazendo uma súplica de uma forma maravilhosa para aquela igreja. Ele vai falar assim, vou passar aqui, né? Travou. Ah, peraí que está desligado. É a prova de burro, esse negócio aqui. Vamos lá. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Eu estou lendo aqui na Almeida, porque eu quero pegar umas palavras que a Almeida tem uma tradução um pouquinho diferente. E aqui no começo vai falar o seguinte, olha, se estamos em Cristo, se por estarmos em Cristo nós temos esses sentimentos, e aqui na minha tradução ele fala assim, se há alguma exortação em Cristo, essa palavra exortação é uma palavra muito semelhante com a mesma origem da palavra que Jesus usa quando ele fala que ele vai enviar o Espírito Santo para a gente, que é aquela palavra consolador, né? Vou enviar consolador, outro consolador. Essa palavra é paracleto, que significa literalmente aquele que caminha ao lado. E é aqui que Paulo está falando isso. Olha, se vocês estão com Cristo, se vocês permanecem em Cristo, se Cristo é aquele que caminha ao lado de vocês, é necessário que haja uma consolação de amor entre vocês, que existe uma comunhão de vocês entre o Espírito e o que leva a igreja a ter essa unidade, que há entranhados afetos, que existe um amor, que existe uma afeição forte uns pelos outros, de modo que penseis a mesma coisa, e ele continua. E é interessante a gente ver como que Paulo ele está destacando essa importância de, se estamos em Cristo, nós precisamos ter essas características entre nós. E muito provavelmente, Paulo recebe relatos de Epafrodito sobre aquela igreja. Epafrodito muito provavelmente falou para Paulo, Paulo, aquela igreja está bem, aquela igreja está firme, o pessoal lá se ama, o pessoal lá caminha junto, o pessoal lá é unido. E Paulo aqui está questionando exatamente isso. Se há, pois, isso em você, se existe esse amor, se existe essa comunhão no Espírito, se existe esses afetos que vocês têm, essas afeições fortes uns pelos outros, e ele continua, completem a minha alegria,
Ou seja, eu estou feliz com tudo isso que eu ouvi de vocês. Eu estou feliz porque eu creio que se vocês estão em Cristo, existe isso em vocês. Mas completem a minha alegria, deem um passo a mais, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E que Paulo vai num nível mais profundo, estejam unidos de alma. A metáfora talvez é mais comum, uma das mais comuns que Paulo faz para falar da igreja, é a igreja ser o corpo de Cristo. Não existe um corpo em que o olho não precisa da boca, em que a mão não precisa da boca, em que a mão não precisa do pé. Não, tudo está funcionando organicamente. A unidade da igreja é fundamental por causa disso. E aqui Paulo está falando, sejam esse corpo, estejam unidos em uma só alma. Estejam unidos em um só amor. Amem uns aos outros igualmente. Às vezes é mais fácil a gente amar uns mais que os outros, né? Pô, tem gente, a gente gosta, né? A Lassane já está assim, balançando a cabeça intensamente, concordando, já pensando naqueles irmãos mais difíceis de amar. Mas realmente, tem pessoas que a gente tem uma facilidade maior de amar, né? Você, que pessoa legal, faria qualquer coisa por ela. Mas não é, por exemplo, só pelo fato de eu ter mais intimidade com o João, de eu ser próximo do João, de eu adorar caminhar com ele, conversar com ele, que eu tenho que amar mais ele do que os outros. A gente tem que lembrar que amor não é sentimento. O amor bíblico que a gente vê aqui, esse amor que Paulo nos exorta a ter uns pelos outros, não é sentimento, são atitudes. São atitudes de serviço uns para com os outros, de suporte uns para com os outros, de amor uns para com os outros. Eu abri mão do que é meu para poder auxiliar um ao outro. E muitas vezes a gente faz isso com o irmão que a gente gosta, mas se um outro irmão precisa de ajuda, aquele ali não. Putz, aquele irmão é chato. A gente é muito assim. Só que Paulo falando, olha, tenham o mesmo amor uns com os outros. Se a gente for ver mais na frente dessa carta, lá no capítulo 4, Paulo vai exortar duas irmãs que estavam se desentendendo, Evódia e Síntique. E a gente já vê aqui que Paulo já está ecoando isso, falando assim, olha, Evódia, Síntique, vocês estão com esse problema, mas amem. Amem uma a outra do mesmo jeito que vocês amam qualquer outro irmão nessa igreja. Se sacrifiquem um pela outra, sirvam uns aos outros. E é isso que Paulo está convidando a fazer. E Paulo vai falar para que vocês pensem a mesma coisa. E aqui quando Paulo fala para a gente pensar a mesma coisa, não é necessariamente concordar em tudo. Talvez você pense assim, ó, batismo para mim é por aspersão. E o outro fala assim, não, batismo para mim é por imersão. Beleza, a gente pode conviver com isso. Não tem problema nenhum. Mas quando Paulo fala que a gente tem a mesma mente, que a gente pense a mesma coisa, é que nós tenhamos a mesma missão. E a missão da igreja ela é uma só. Proclamar o evangelho para o perdido. Amar as pessoas. Glorificar o Senhor nessa terra. Essa missão nós temos que estar unidos. Ainda que cada um tenha uma função diferente nesse corpo, a nossa missão é a mesma. O nosso objetivo é o mesmo. Nosso objetivo é levar esse amor de Cristo para aqueles que estão perdidos. Proclamar o evangelho, proclamar a palavra da verdade, a palavra da salvação para essas pessoas. Demonstrar o amor do Senhor, refletir quem Deus é nessa terra. E é interessante que Paulo começa esse versículo falando assim, completem a minha alegria. Paulo estava preso. Paulo estava preso. Ele escreveu essa carta preso. E ele escreve essa carta assim, os irmãos devem ter recebido aquela carta, né? Pô, Paulo, será como é que Paulo está lá, né? Aí Paulo fala assim, completem a minha alegria. Os caras, que isso, né? Paulo é crente demais. O cara está tranquilo nessa situação. E é interessante por quê? Porque para Paulo, a alegria dele estava muito mais ligada à igreja do que à sua situação. Por Paulo saber que a igreja está bem, por Paulo saber que existe unidade na igreja, que a igreja está pregando o evangelho, que o evangelho está crescendo no mundo, é isso que alegra Paulo. Mesmo ele estando preso, mesmo ele sofrendo, mesmo ele passando por dificuldades, mesmo ele sendo açoitado, Paulo está alegre, porque a igreja do Senhor está fazendo a sua missão, a igreja do Senhor está pregando o evangelho, a igreja do Senhor está em unidade, e é isso que ele está falando para os irmãos, completem a minha alegria com essa unidade, estejam unidos em uma só alma, em uma só mente. Para mim é isso que importa, não me importa se eu estou preso, não me importa se eu estou sofrendo, a minha alegria está em ver a igreja do Senhor em unidade, cumprindo a sua missão.
Essa é a alegria de Paulo. Era isso que para Paulo era a alegria. E ele continua no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, depois de Paulo falar sobre essa questão da alegria, daquilo que alegra ele, né, Paulo vai trazer a questão do orgulho. E uma coisa que é interessante nessa questão da alegria, o Juninho, na semana passada, ele pregou sobre o capítulo 1. E ele falou uma frase que é muito famosa do John Piper, né, que é: Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Nós precisamos aprender a nos satisfazer em Deus. Ele precisa ser a nossa fonte de alegria. E é interessante que Paulo aqui ele também está atribuindo a alegria dele à igreja. E eu queria ler um salmo aqui, Salmo 16. Olha que lindo esse salmo. O salmista vai falar o seguinte: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Ou seja, o Senhor é a minha única alegria, o Senhor é a minha única fonte de alegria. Aí depois ele vai completar assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Olha que lindo isso, irmãos. O salmista também está atribuindo a alegria dele aos fiéis, aos santos, àqueles que servem ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor. Isso é um desafio para nós como igreja. Isso está diretamente relacionado à humildade que nós temos que ter uns para com os outros. Nós temos que começar a encontrar prazer uns nos outros. Prazer naqueles que amam ao Senhor. Você talvez já tenha ido em algum lugar que você não conhecia ninguém. Aí de repente apresentaram uma pessoa que gostava, torcia para o mesmo time que você. Ou gostava do mesmo filme que você gostava. E de repente, pronto. Fechou, a gente virou amigo, começamos a conversar, tinha coisa em comum e papapá. Porque geralmente alguma coisa que a gente gosta é o que nos une a outra pessoa. Geralmente a gente tem amizade com aquelas pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, que pensam igual a gente. Só que quando a gente fala da igreja, isso tem que ser um nível ainda mais profundo. Porque na igreja a gente está falando daquilo que é a nossa maior alegria. E nós aqui estamos vendo pessoas cuja maior alegria é o Senhor. Isso devia nos alegrar, irmãos. Isso devia fazer a gente olhar uns para os outros e falar assim: cara, que lindo, olha essas pessoas adorando a Deus. Olha essas pessoas que se alegram no Senhor, cuja maior felicidade delas é o Senhor. Quando a gente vem aqui, por exemplo, no culto de domingo de manhã, cara, é muito lindo, porque domingo de manhã tem salinha de pré-adolescente e de criança, né? E é tão maravilhoso ver essa coisa geracional da igreja, de um puxando o outro. Você vê pré-adolescente dando aula para criança, você vê adolescente dando aula para pré-adolescente, jovem dando aula para adolescente, ensinando nos caminhos do Senhor, conduzindo, fazendo com que aquelas crianças, desde jovens, já cresçam com o Senhor no centro dos seus corações. E a gente chega aqui, reunidos igual a gente está aqui agora, e vê pessoas completamente diferentes umas das outras, pessoas que talvez nunca fossem trombar ou jamais teriam qualquer coisa em comum para andar fora da igreja, mas que estamos unidos porque nós temos o mesmo Senhor, porque a nossa fonte de alegria é a mesma. E quando a gente entra aqui nessa parte que Paulo está falando sobre a humildade, né, nada façam por partidarismo, nada façam por vanglória, mas por humildade. Humildade é o oposto de orgulho. E é sobre isso que Paulo vai começar a falar aqui, depois ele vai entrar nesse hino maravilhoso, né, que é a partir do versículo 6, falando sobre a humildade de Cristo. Só que o problema é que, para a gente, isso é muito difícil. O C.S. Lewis ele falava que o orgulho ele é o pior dos pecados. Que o orgulho ele é um pecado espiritual, que o orgulho ele é um pecado no mais profundo do nosso âmago. E ele é um pecado que a gente pode ter certeza que todos nós temos. E ele falava o seguinte: se você não se acha orgulhoso, é porque você é tão orgulhoso que você não percebe o quanto você é orgulhoso. Porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que somos merecedores, nós queremos ser reconhecidos, nós desejamos a nossa própria alegria, nós vivemos para a nossa própria alegria.
Nós somos orgulhosos, nós vivemos para nós mesmos. E esse orgulho é fonte de desentendimento na igreja. Esse orgulho nos impede de amar uns aos outros como nós deveríamos, nos impede de servir uns aos outros, de abrir mão daquilo que é meu para servir o outro. E é por isso que isso é tão importante, Paulo vai destacar aqui. Sem humildade, sem essa disposição de abrir mão daquilo que é nosso, a gente não vai conseguir servir uns aos outros. E Paulo vai falar assim, considerem uns aos outros superiores a você mesmo. Às vezes a gente discorda um do outro e é tão difícil. Falar, não, eu considerar aquele irmão superior a mim, mais importante que eu, considerar o bem-estar do meu irmão mais importante do que o meu. Para a gente perceber o quão orgulhoso a gente é, irmãos, queria só dar uns exemplinhos aqui. Todo mundo aqui já fez prova, já recebeu um resultado, né? Vestibular, qualquer coisa, né? Supor, peguei a prova ali, tirei 9 em 10. Top, hein? Eu fui bem, né? Já chego lá, ô Helder, quanto você tirou? Ah, o Helder, 9,8. De repente, minha nota não é boa mais. De repente, minha nota já foi frustrante. Tipo assim, putz. Minha nota só era boa até o seu melhor, mas depois que eu vi que tinha alguém melhor que eu, ela já não era tão boa assim. Ou então, quando você tem um amigo próximo, uma amiga próxima, que começa a namorar, ou que engravidou, ou que conseguiu um emprego novo, e aí você fica sabendo por uma amiga que vocês têm em comum. Mas, nossa, não me contou. Não acredito que não me contou. Eu, que sou muito mais próximo, eu que sempre estive lá, não me contou? O que tem, sabe? Orgulho. Eu sou importante, eu tinha que saber. Quando a gente faz algo e quer algo em troca, dê um presente, a pessoa, obrigado. Só obrigado? Só isso? Não vai me dar nada em troca? Não é possível. Depois de tudo que eu fiz por você? A gente é assim, irmãos. E o pior de tudo, quando a gente faz as coisas, quando a gente vem na igreja, ora, lê a Bíblia, serve uns aos outros, ajuda o pobre, e passa por dificuldade, a gente já questiona, pô, Deus, estou fazendo tudo certo, estou bem, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Esse é o nosso sentimento. A gente se acha mais importante do que a gente é. A gente acha que a gente merece mais do que a gente realmente merece. Irmãos, qualquer sentimento, qualquer pensamento que nós temos a nosso respeito, que seja melhor do que nós merecemos a condenação e a total separação de Deus, a gente está sendo orgulhoso. Qualquer sentimento nosso que nos fale que nós somos bons, que nós somos dignos de Deus, que nós somos dignos de um relacionamento com Ele, que nós somos dignos de ser felizes aqui na terra, é orgulho nosso. Nós temos que reconhecer quem nós somos. Nós temos que entender a nossa fragilidade, nós temos que entender que nós demos as costas para o nosso Criador. Nós temos que entender que nós não buscamos a Deus, que nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós pensamos e desejamos coisas que não temos coragem de compartilhar uns com os outros. Nós somos totalmente caídos, totalmente egoístas e orgulhosos. E a gente não merece nada menos que a condenação, mas o Senhor nos amou. O Senhor veio de encontro a nós, o Senhor nos buscou. E a gente tem que entender isso, tudo que nós temos é graça. As pequenas alegrias que nós temos nessa terra, tudo é graça. Tudo é graça. A palavra fala que as misericórdias do Senhor são as razões pelas quais não somos consumidos. Ou como diria Jonathan Edwards, nós somos pecadores na mão de um Deus irado. E a única coisa que nos impede de cair no abismo é essa graciosa mão do Senhor. Deus é gracioso, tudo que nós temos é graça. Todas as pequenas coisas que nós temos é graça. E nós temos que entender quem nós somos. Porque isso vai nos dar uma chuva, um banho de humildade. Quando a gente percebe o quão falho nós somos, o quão distante de Deus nós estamos, e a nossa total necessidade de um Salvador, aí a gente consegue se esvaziar. Jesus fala que ele não veio para os sãos. Ele fala que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E não é porque existiam justos na terra que ele não veio chamar, é porque todo mundo é pecador. Só que tem muitos que não se reconhecem como pecadores. Tem muitos que não se reconhecem como doentes. Tem muitos que se acham fortes, orgulhosos. E Jesus fala, olha, não são esses que eu estou chamando.
Eu estou chamando aquele que se reconhece como fraco, pobre, nu. Aquele que precisa de um Salvador, aquele que precisa de mim. Nós precisamos desse sentimento. E uma coisa que é muito importante, irmãos, que se a gente não aprender a ser humilde, se a gente não aprender quem nós somos, a se esvaziar de nós mesmos, a gente não vai conseguir amar uns aos outros. Não existe amor sem humildade, não existe humildade sem amor. Amar é atitude, amar é abrir mão. Amar é abrir mão um pelos outros. Amar é você se sacrificar pelo outro. E é interessante que essa passagem aqui, agora, que a gente vai entrar, esse hino, ele é um grande parêntese na carta. Se você pega a carta aqui, lê o capítulo 2 até o versículo 4, e depois pula lá para o 12 e continua a leitura, a carta continua com o mesmo sentido. O raciocínio de Paulo continua ali do mesmo jeito. Só que Paulo ele coloca esse hino, e esse hino vai ser o centro da carta, porque tudo que Paulo fala, ele está apontando para esse sentimento de Cristo, para essa humildade de Cristo. Quando ele fala sobre Epafrodito, ele está fazendo uma referência a um exemplo que esse irmão tinha dado de uma vida como Cristo. Quando ele fala do que Timóteo faz, ele fala a mesma coisa. Quando ele fala que ele abriu mão de tudo que ele tinha, de tudo que era precioso para ele, de todo o status que ele tinha para servir a Deus, tudo isso está apontando para essa humildade, para esse esvaziamento de Cristo. E nós devemos ser assim. E essa passagem, a estrutura que Paulo coloca, ela é muito parecida com o que Paulo vai fazer lá em 1 Coríntios, quando ele está falando dos dons para aquela igreja. Paulo manda uma carta para essa igreja em Corinto, e essa igreja era uma igreja que tinha muitos dons. Era uma igreja em que os dons se manifestavam, só que os irmãos queriam usar o dom para quê? Para vanglória, por partidarismo, para serem exaltados, para mostrarem o quão abençoados eles eram. E Paulo começa a exortar sobre o uso dos dons, e ele vai terminar o capítulo 12 falando assim, buscai com zelo os melhores dons. E ele vai continuar o 14 do mesmo jeito. Buscai com zelo os melhores dons, sobre tudo que profetizeis. Só que no meio desses dois capítulos, Paulo vai fazer igual ele faz com esse hino aqui. Aqui ele vai falar assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E lá ele vai falar assim, passo a mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente. E ele fala do amor. O amor não se ensoberbece, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não arde em ciúmes, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Não existe amor sem humildade, não existe amar sem abrir mão. Isso é amar. Isso é ser humilde. A gente não vai amar uns aos outros se a gente não se esvaziar. E aí Paulo vai entrar nesse hino agora, né? Então ele vai falar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até morte e morte de cruz. Foi assim que Cristo abriu mão, foi assim que Cristo se esvaziou por completo. E Paulo aqui está fazendo um paralelo com o nosso orgulho. Quando ele fala tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, não é algo qualitativo. A gente nunca vai ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele abriu mão de tudo que era direito dele, de toda a glória que ele tinha, de todos os privilégios que ele tinha junto ao Pai, enquanto nós simplesmente devemos abrir mão da nossa presunção. A gente precisa simplesmente reconhecer quem a gente é. Jesus abriu mão de muita coisa, a gente não precisa abrir mão de nada. Simplesmente do nosso egoísmo, do nosso partidarismo, do nosso desejo de ser feliz de forma egoísta e não de encontrar alegria no Senhor e nos nossos irmãos. Tem um cantor chamado Marco Teles, que ele lançou um CD novo chamado Doxologia Primitiva, em que ele canta todos os fragmentos de canção do Novo Testamento. Então tem a canção de Maria, a canção de Simeão, Romanos 11, Filipenses 2, Colossenses 1. E ele canta justamente esse hino. Só que essa música é muito interessante, que ele canta Filipenses o avesso, que chama a música. E ele canta como se fosse uma oração
expondo o nosso sentimento, né? Então, assim, ele faz uma canção como uma oração no oposto, pedindo, Senhor, doma o meu coração. E ele vai falar o seguinte, mesmo sendo pecador, eu me convenço todos os dias. Eu não sou tão ruim assim. Eu mereço bem para mim. Eu me exalto, me consolo, pinto um quadro com o meu rosto, eu levanto meu bom nome. Eu assumo um lugar alto, usurpando esse trono, que nem mesmo o melhor de nós é digno de se assentar. Esse é o nosso sentimento, e ele é completamente oposto ao sentimento de Cristo. Esse é naturalmente o nosso sentimento. Eu me exalto, eu me consolo, eu falo para mim mesmo que eu sou bom. Eu gosto de escutar mensagens motivadoras, mensagens que falam que eu sou especial. A gente é assim. Quando Jesus, a palavra nos ensina que quando ele estava aqui na terra, ele não tinha onde repousar a cabeça. Ele foi traído por todos os seus amigos, ele recebeu uma coroa de espinhos e ele foi crucificado. E muitas vezes a gente quer ter uma vida muito melhor que a do nosso mestre. Jesus se esvaziou completamente, mas às vezes parece que a gente se acha mais digno que Jesus para não se esvaziar. Às vezes parece que a gente se acha mais digno que Jesus. Não, eu não preciso abrir mão das minhas coisas. Eu quero para mim, eu quero ser feliz, eu quero isso. Quando a nossa verdadeira alegria só pode ser encontrada nele. É quando a gente se humilhar que a gente encontra a verdadeira alegria. E Paulo continua esse hino falando, porque Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Esse é um dos trechos. Tim Keller fala que talvez essa seja a afirmação mais categórica em toda a Bíblia, falando Jesus é Deus. Essa palavra, quando fala subsistindo em forma de Deus, essa palavra significa Deus em essência, natureza, totalidade, caráter essencial e imutável. Ele usa uma palavra aqui mostrando que em toda a sua essência, em tudo que ele era, Cristo era o próprio Deus. Cristo era o próprio Deus. Isso faz toda a diferença para nós. Nós enxergarmos Cristo como o próprio Deus. Muitas pessoas elas refutam o cristianismo hoje, falando, Jesus nunca afirmou que era Deus. Mas Jesus não era Deus, não faz sentido um homem ser Deus. Inclusive, eu já vi, gente, muita gente saindo da igreja por causa disso. Porque não acredita mais que Jesus é Deus. Não, ele pode ser o Messias, mas Deus não. Então ele era um grande mestre, um cara legal, mas Deus eu não consigo entender. Só que é interessante que esse hino, grande parte dos acadêmicos, dos especialistas que estudam história bíblica, tudo isso, eles vão falar que esse hino ele não é paulino. Esse não é um hino de Paulo. Ele provavelmente era um hino que já estava rodando pelas igrejas, já era um hino que a igreja usava, e Paulo colocou ele na carta. Essa carta Paulo provavelmente escreveu mais ou menos 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, desde o princípio, os seguidores de Cristo já proclamavam que ele era o próprio Deus. Desde o princípio, os seguidores de Jesus já criam e sabiam que ele era o próprio Deus. Jesus não foi um mito criado, Jesus não foi algo inventado com o passar do tempo, que foram atribuindo. Não. Ele sempre foi Deus e desde o princípio os seus apóstolos, os seus discípulos viam isso. O paralelo interessante que a gente pode fazer é com Maria. Se você for pegar o livro de Atos, você não vai ver em nenhum momento ninguém orando para Maria ou adorando Maria. O nome Maria só vai aparecer uma vez no livro de Atos, que é quando eles estão orando na casa e Maria está lá com eles. A igreja primitiva não adorava Maria. Só que isso foi sendo construído com o tempo. Então, peraí, mas, poxa, como é que Maria engravidou do próprio Deus se ela era pecadora? Então ela não devia ser pecadora não, hein? É verdade, Maria é imaculada. Então começa a surgir doutrina. Então, com o tempo eles vão construindo isso. Depois o cristianismo é institucionalizado no Império Romano. Então, tem uns templos com deusas. Não, então a gente não pode derrubar os templos, porque senão o povo vai ficar maluco. Então, vamos adorar Maria. O símbolo de Diana se torna Maria. Sincretismo. Então vai construindo algo
que com o tempo você só vai ver a adoração a Maria lá depois do ano 300. Os primeiros seguidores de Cristo não tinham isso. Isso é a construção de um mito. Demanda tempo. Mas isso nunca vai se aplicar a Jesus. E a gente vê isso claramente aqui nesse hino. Seus primeiros seguidores já proclamavam que ele era o próprio Deus. E se Jesus é o próprio Deus, a nossa reação tem que ser extrema. O mesmo Tim Keller, né, que é um pastor americano, ele fala o seguinte: se Jesus ele é Deus, a nossa reação tem que ser extrema. Não existe gostar de Jesus. Não faz sentido eu gostar de Jesus. Eu gosto dos ensinamentos de Jesus. Não, Jesus tinha uns ensinamentos legais. Não faz sentido. Ele afirmava que ele era o próprio Deus. Ou você o adora como o próprio Deus, ou você se rende e se prostra a ele como o próprio Deus, ou ele era um maluco megalomaníaco. Imagina só se um dia o João vem aqui na frente, pega o microfone, fala assim: gente, eu tenho que contar um negócio com vocês aqui. Eu sou Deus. Eu sou Deus encarnado. Agora vocês riram, mas provavelmente na hora vocês iam levantar e ir embora um pouco assustados. Mas Cristo não. Cristo era o próprio Deus. Cristo afirmava ser o próprio Deus. Cristo alegou ser o próprio Deus. E Cristo provou ser o próprio Deus. E nossa reação tem que ser extrema. A gente não pode simplesmente gostar de Jesus, achar Jesus um cara legal. Não. Ele é o próprio Deus. Nós temos que servi-lo e adorá-lo como Deus. E aí Paulo vai continuar, né? Que existindo nessa forma, nessa essência, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Esse usurpação é tomar algo que não é seu, né, no sentido geral. Mas no sentido de Cristo, né, a gente vai ver na tradução da NVI, que estão acompanhando, vai falar assim, que ele não considerou que aquilo era algo a se apegar, a permanecer para ele. Ele simplesmente abriu mão de todos os seus privilégios para vir na terra e salvar pecadores. Cristo abriu mão de todo o seu privilégio, toda a glória para salvar pecadores. Isso é um paralelo com Adão, conosco. Quando a gente olha para Adão, no Éden, como é que a serpente vai tentar Adão? Olha, Deus não quer que você coma esse fruto, porque assim que você comer o fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Deus criou o homem na terra para que o homem governasse a terra, fosse mordomo da terra, de acordo com o próprio Deus. Deus definiu o que era bom. Tudo que Deus cria, Deus fala, viu Deus que isso era bom. Deus define o que é bom e o que é ruim. Mas Deus dá uma escolha para o homem. Deus dá uma escolha para Adão e Eva. Vocês podem governar a terra de acordo com o que eu defino que é bom e ruim, ou vocês podem governar da sua maneira. E é isso que eles querem. Eles querem ser o próprio Deus da vida deles. Eles querem ser o definidor do que é bom e do que é mal. Esse é o fruto que eles comem. Esse direito de governarem sem precisar da opinião de Deus. Mas não Jesus. Jesus se esvaziou. Jesus se esvaziou de quem ele era. E aí a gente pode pensar, mas Jesus se esvaziou de quê? De que Jesus se esvaziou? E uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é, Jesus não se esvaziou da sua divindade. Jesus era 100% homem, Jesus era 100% Deus. Havia uma dupla natureza no Cristo. Nós precisamos ver Cristo como 100% homem e 100% Deus. Ele não se esvaziou da sua divindade. Jesus não se esvaziou dos seus atributos. Então, às vezes a gente pensa, não sei se vocês já pensaram, alguém já tentou descrever Deus? Falar assim, o que é Deus? Ou quem é Deus? Muito difícil, né? Você não consegue. Deus é... Não existe uma definição científica, né, o que é Deus, igual você definiu o que é uma cadeira. Né? Não tem como. Como é que a gente define Deus? Como é que a gente entende quem Deus é? Por meio de seus atributos. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é soberano, Deus é onipotente. Se Jesus se esvaziasse dos seus atributos, ele estaria se esvaziando da sua divindade. E ele não faz isso. É claro que quando ele está na terra,
Os seus atributos vão se manifestar de uma forma diferente, de uma forma mais limitada. Toda a divindade está vestida da criação, mas toda a divindade habita nele. Geralmente a gente tem uma facilidade de entender isso, né, com amor. Às vezes parece que alguns atributos como onisciência, onipotência, então parece que esses ele abriu mão, mas não. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é quando Natanael conhece Jesus. Filipe, né, um dos 12, né, Natanael também é um dos 12, vai apresentar Natanael para Jesus e fala assim, nós encontramos o Messias. E aí Natanael, meio desconfiado, né, vai lá, e ele vai se apresentar, Jesus chega para Natanael, eis um israelita que não há dolo. Aí Natanael olha para Jesus, você nem me conhece. Aí Jesus vira para ele e fala assim, eu vi você sentado debaixo da figueira. Muito provavelmente a figueira era um lugar reservado em que Natanael ele tinha seus devocionais. Ele tinha os seus momentos com Deus. Tinha um momento pessoal, ele e Deus, isolado. E Jesus fala para ele assim, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael responde para ele assim, tu és o Filho de Deus. Está lá em João 1, depois vocês podem conferir. Tu és o Filho de Deus. Jesus exibe seus atributos. Jesus sabe que Lázaro morreu. Jesus conhece o coração dos fariseus. A gente vê que Jesus ele tem os seus atributos. Mas a gente vê que como Cristo se esvaziou e veio em forma de servo, né, grande parte do que ele faz é atribuído ao Espírito Santo. Em obediência ao Pai, em servidão. Mas toda a divindade habitava nele. Né? O Colossenses 1 vai falar justamente isso. Então Jesus se esvazia de quê? Primeiramente, Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus se esvaziou dos seus privilégios divinos. Jesus estava lá, na glória, vivendo face a face com o Pai. Com todas as riquezas. Jesus ele abre mão dessa glória. Jesus ele abre mão desse relacionamento face a face. Ele desce, ele se encarna, ele vem até essa terra. Jesus ele abre mão de toda a sua autoridade voluntária. Jesus é o Senhor do universo, mas ele se encarna como servo. Ele se encarna como servo totalmente submisso à vontade do Pai. É claro que Deus é um, então a vontade dele é a mesma que a do Pai, mas ele vem exercendo essa submissão, exercendo essa servidão. Ele vem como servo. Jesus abre mão das suas riquezas eternas, ele se faz pobre. Nessa terra, como eu falei, ele não tinha onde repousar a cabeça aqui. Jesus escolhe ser pobre nessa terra, temporariamente, claro. E Jesus ele abre mão de uma relação favorável, que é aquilo que foi mais doloroso para ele, que é a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, Jesus experimentou toda a ira de Deus derramada sobre ele. Toda a ira contra o nosso pecado, toda a ira contra a maldade dessa humanidade foi derramada em cima de Cristo Jesus. Cristo se entregou para todo aquele que nele crê. Cristo se entregou. Cristo experimentou o total abandono do Pai naquela cruz. Cristo se esvaziou. E ele continua o hino falando que ele assumiu forma de servo. E de novo, aquela palavra... Estou apanhando para os slides aqui mesmo. Então, de novo, aquela palavra, forma, essência. Jesus veio em essência de servo. Essencialmente, Cristo veio para servir, e a gente vê isso em toda a vida dele. Jesus servindo os seus discípulos, Jesus servindo ao Pai. Ele tornou-se em semelhança de homens. Todos os atributos da humanidade foram vistos no Cristo. Jesus sabe como a gente se sente. Jesus sentiu o que a gente sente. Jesus sentiu dor como a gente sente. Jesus sentiu abandono. Jesus sentiu sofrimento. Jesus sentiu medo. Todos os sentimentos que nós temos, o Cristo sentiu. Nós nunca vamos poder falar para Deus, o Senhor não sabe o que é ser humano? O Senhor não sabe o que eu passei nessa terra? Foi muito difícil. Não. Cristo se encarnou. Como o João falou nessa manhã, é por isso que é Ele que vai julgar as nações. Porque ninguém vai poder apontar para Ele e falar, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu sofri. Ele passou por muito pior, irmão. Ele foi abandonado, ele foi espancado, ele foi humilhado. Mas ele assumiu todos os atributos da sua criação. Ele virou 100% homem nessa terra. Esse talvez seja o grande mistério do Evangelho. Se Jesus é Deus e nós cremos nisso,
Os milagres que ele fez passam a ser óbvios. A ressurreição passa a ser uma coisa lógica. Agora, a encarnação é mais difícil. Deus nasceu. Deus aprendeu a falar. Deus foi criado por uma mulher. Deus foi criado pelas mãos que ele mesmo criou. É um desafio, nós cremos nisso, mas é esse o testemunho que a palavra nos dá a respeito de Cristo. Cristo era 100% homem, 100% Deus. Cristo se esvaziou, Cristo se fez homem. Cristo habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E ele foi reconhecido em figura humana. Aqui ele não está simplesmente repetindo a mesma ideia da frase anterior, mas reconhecido em figura humana traz aqui uma perspectiva humana, em que nós reconhecíamos Cristo na figura humana, nós olhávamos para Cristo e víamos um homem. As pessoas não viam Cristo na rua e olha ali Deus passando. Não, eles viam um homem, eles viam uma pessoa, que era o Cristo. Toda a plenitude da divindade vestida na fragilidade da criação. É isso que Colossenses 1 vai falar para a gente. Toda a plenitude da divindade habitava em Cristo. E depois vai falar que ele a si mesmo se humilhou. Passei uma mais. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até morte e morte de cruz. Cristo não só se humilhou em se tornar homem, Cristo não só se humilhou ao lavar os pés dos seus discípulos, mas ele se humilhou sendo, não só se tornando homem, mas sendo o pior de todos os homens. Porque a morte de cruz era a morte mais humilhante que existia, era a morte de maldição, era a pior morte, eram as piores pessoas que morriam crucificados. Quando Cristo é pendurado naquela cruz, ele é apontado assim, esse cara é um das piores pessoas que já existiu. Cristo se rebaixou a ser reconhecido como o pior de todos os homens para cumprir o Evangelho, para cumprir a vontade de Deus Pai, para salvar pecadores, para nos restaurar. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse pelo quê, né, ou por essa causa, às vezes parece que é a razão, né? Então Jesus fez tudo isso, aí Deus, agora eu vou presentear Jesus. Mas isso na verdade é uma consequência de tudo que Jesus fez. Como consequência do que Jesus fez, agora ele é exaltado sobremaneira. Porque ninguém jamais fez o que Cristo fez. Ninguém jamais se esvaziou como Cristo se esvaziou. Ninguém jamais se entregou numa cruz como o próprio Cristo se entregou. Isso existe até uma particularidade na segunda pessoa da Trindade. Embora Deus seja um em essência, em substância, em natureza, Deus é três pessoas. Deus se revela, Deus se mostrou como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um relacionamento perfeito na Trindade. Agostinho nos fala que se você tem uma visão de um Deus que não é um Deus trino, sua visão de Deus é deturpada. E ele vai falar que ele lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Essa palavra Senhor, usada aqui no grego, é Kyrios. Nessa época, os apóstolos, o próprio Jesus, eles usavam a tradução do Antigo Testamento no grego, que se chama Septuaginta. E no Antigo Testamento, quando eles usariam o nome de Yahweh, que é o nome que Deus se revelou a Moisés, que os judeus não usavam, eles colocavam essa palavra, Senhor, aquele Senhor de letra maiúscula no Antigo Testamento. E essa é a mesma palavra que Paulo está usando aqui agora. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é o próprio Deus, exaltado sobremaneira. E todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E quando Paulo fala que toda língua e todo joelho confessará que Ele é o Senhor, não é no sentido de salvação, não é no sentido de reconciliação, mas é no sentido de reconhecimento. Todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Todos serão julgados pelo próprio Cristo, mas a eternidade é para aqueles que têm prazer no Senhor. A eternidade é para aqueles que amam o Senhor. Irmão, que prazer, que alegria uma pessoa que não gosta de orar, que não gosta de ler a palavra de Deus, que não gosta de participar de um momento de louvor,
que não gosta da comunhão da igreja, que não gosta de andar com as pessoas da igreja, que não gosta de passar tempo a sós com o Senhor, que prazer essa pessoa vai ter numa eternidade com Deus? Nenhum. Nenhum. A nossa condição como homens é de total inimizade com o Senhor. Por isso a gente precisa ser totalmente restaurados pelo próprio Deus. Essas pessoas vão reconhecer que Ele é o próprio Senhor, mas elas não vão querer estar com Ele. O pregador americano Paul Washer, ele fala, né, que se Deus abrisse a porta do inferno, fala assim, pessoal, vem morar comigo. O pessoal ia correr, pegar a porta e bater na cara de Deus, falar, sai. Aqui é ruim, mas a gente não quer estar com você. As pessoas estão lá por escolha própria. As pessoas se afastaram de Deus, as pessoas viraram as costas para o próprio Deus. Eternidade é para quem tem prazer em Deus. E a gente vai finalizar essa passagem em que ele vai falar o seguinte, que tudo isso que Cristo fez foi para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus fez, todo esse esvaziamento de Cristo, todo esse sacrifício, tudo que Cristo abriu mão, foi para a glória de Deus Pai. Foi porque o maior prazer de Jesus era fazer a vontade do Pai. A maior alegria de Cristo era fazer a vontade do Pai. A maior alegria do Senhor, de Jesus, era o Pai. Irmãos, o segredo para a nossa humildade é esse. E é por isso que esse hino é o centro da carta. Porque tudo que Paulo vai falar nessa carta, você pode referenciar diretamente esse hino. Então Paulo vai falar o seguinte, tudo aquilo que era precioso para mim, tudo aquilo que era lucro para mim, hoje eu considero como perda. Por quê? Porque Paulo encontra sua alegria em Deus. Quando Paulo fala que Epafrodito foi lá e quase morreu só para servir Paulo, por que Epafrodito fez isso? Porque a alegria de Epafrodito estava em Deus. A alegria de Timóteo, que serve as igrejas, que não vive para ele, está em Deus. Evódia e Sintique, se a alegria de vocês estiverem em Deus, seja lá o motivo da desavença entre vocês, vocês vão ser humildes, vocês vão se esvaziar como Cristo fez, porque quando a nossa alegria está em Deus, quando a principal fonte da nossa alegria é o Senhor, a gente para de se preocupar com o nosso status aqui, a gente para de se preocupar com as coisas aqui da terra, e a gente está muito mais preocupado com o Senhor, porque a gente encontra a nossa alegria nele. É por isso que Paulo está preso e falando que está alegre. Por isso que Paulo está preso falando, completem a minha alegria, porque a alegria dele estava no Senhor. A alegria dele estava em ver a igreja crescendo, em ver a igreja prosperando, em ver a igreja em unidade. Irmãos, nós temos que aprender a ter prazer no Senhor. Eu citei aquela frase do John Piper, né, que o Juninho falou no culto passado, que ele fala, né, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Talvez a melhor tradução para essa frase fosse Deus é mais glorificado em nós quando Ele é nossa maior satisfação. A palavra em inglês que ele usa é o most, né? Ele fala more glorified, né? Mais glorificado, quando Ele é most, né? Quando Ele é o mais. Quando Ele é aquilo que mais me dá prazer. Então Cristo tem que ser a nossa maior fonte de prazer. Assim que a gente vai viver uma vida digna do Evangelho. Assim que a gente vai viver uma vida cristã. Assim que a gente vai estar disposto a morrer uns pelos outros. Porque eu vou abrir mão de mim pelo próximo. Eu vou abrir mão de mim pelos meus irmãos. Mas minha alegria é ver os meus irmãos crescendo. Minha alegria está no Senhor. Minha alegria está em servir o Senhor. Minha alegria está em cumprir a missão do Senhor na terra. Nós temos que encontrar nossa alegria no Senhor. Buscarmos ter prazer no Senhor. Prazer na presença do Senhor, prazer na comunhão da igreja, prazer uns nos outros. É para isso que Deus nos chamou. É assim que a gente glorifica Ele na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu se revelar a nós, Pai. O Senhor nos entregou a Tua palavra, Senhor, essa fonte maravilhosa para que a gente possa conhecer quem o Senhor é, Deus. Senhor, confronta nosso coração essa noite, Pai. Oh Deus, nós somos tão orgulhosos, Pai, tão presunçosos, Senhor, mas, Pai, que nós aprendamos com o sentimento que houve em Cristo Jesus, Pai, que subsistindo em forma de Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
sendo reconhecido em figura humana. Cristo foi obediente até morte, morte de cruz, Senhor. Que a gente possa se esvaziar dessa maneira, Senhor. Que a gente possa se esvaziar dessa maneira, Senhor, encontrando a nossa plena felicidade no Senhor, Pai. Nos atrai para mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda a ter prazer na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ter prazer na oração, Senhor. Nos ajuda a ter prazer na comunhão da igreja, Senhor. Que a nossa alegria esteja no Senhor, Pai. Nos ensina a ver a beleza da Tua santidade, Senhor. Nos ensina a vermos a beleza no Senhor, Pai. Nos ensina a Te servirmos, Pai, em um só Espírito, em uma só mente, Pai. Nos atrai para perto de Ti, Senhor. Seja o Senhor, Pai, a fonte de toda a nossa alegria, Pai. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Dá-nos um coração, Pai, que Te ama, Pai. Que Te ama, Pai, totalmente, Senhor. Em nome de Jesus.